Olá, querido aluno. Bem-vindo a esse vídeo para falar um pouco sobre PMBOK Guide da 7ª edição. Se você chegou até aqui é porque você está buscando informação sobre quais as novidades que vêm por aí com a publicação do PMBOK da 7ª edição, que deve acontecer muito em breve. E eu vou te contar de uma forma bem objetiva como isso acontece, como isso se processa, de como a gente saiu da 6ª edição, quais são os incrementos aí para a nossa 7ª edição. A primeira coisa que você precisa lembrar é o seguinte: nós não partimos do zero, né? Aquilo que você já conhece da 6ª edição, que são as áreas de conhecimento do grupo de processos, continuam existindo. A diferença é que eles se integram nessa nova estrutura que vai entrar em vigor com o PMBOK da 7ª edição. Você veja que as áreas de conhecimento, que são 10 dos grupos de processos, 5, né, que são velhos conhecidos de todos nós, eles estavam presentes na 6ª edição e continuam presentes na 6ª edição. Como você bem sabe, os grupos de processos são apenas um grupamento lógico de processos que nos ajudam a entender o que acontece dentro de cada fase do meu projeto, ok? Eles não são, nessa imagem que você está vendo agora, propriamente ditas fases do meu projeto. Pelo contrário, aqui nessa imagem eu te mostro as fases de um projeto médio de software, as fases de viabilidade, design, implantação, e essas fases têm a ver com a indústria que você atua ou o setor que você trabalha. Um dos projetos tem uma característica típica das quantidades e nomes das fases. Tá? Mas dentro das fases, é importante você se lembrar que ocorrem os grupos de processos que você está vendo aqui e já conhece da 6ª edição. Da mesma maneira, é importante lembrar que as áreas de conhecimento que estão mostradas aqui, elas continuam existindo na 7ª edição também. E com o destaque que eu dei aqui para vocês, são dois artefatos importantes: o termo de abertura, o Project Charter do projeto, e o plano de gerenciamento do projeto. Tem algumas premissas interessantes que foram pensadas quando o PMBOK foi criado, ou escrito, revisado ao longo dessas décadas que ele existe. A natureza dos projetos tinha características, tinha nuances ali de que você conseguia manter uma estabilidade dos requisitos. Ou seja, não havia tantas mudanças que você deveria considerar para criar o seu projeto. De tal ponto de vista que eu precisava obter um resultado final único quando o projeto acabasse. Então, você desenvolve o projeto e faz uma entrega única somente no final do projeto. Só que o nosso ambiente hoje está muito mais complexo, muito mais difícil e desafiador. Os requisitos mudam a todo instante. Os stakeholders entram na jogada, alteram a questão de poder ali dentro, de necessidades, expectativas. Isso faz com que haja uma variância grande aí dos requisitos de qualquer projeto. E isso se reflete, evidentemente, numa dificuldade para você lidar com isso. Para fazer frente a isso, nós temos aí as abordagens adaptativas ou ágeis, como você bem conhece. E é justamente para integrar esse conhecimento que foi criado nos últimos tempos aí com a agilidade, né, que o PMBOK Guide está sendo revisado na 7ª edição, onde eu tenho entregas parciais e incrementais sendo desenvolvidas ao longo do meu ciclo de vida do meu projeto. E a gente vai ver justamente isso quando a gente usa abordagens como o Scrum, por exemplo. Pois bem, outro aspecto importante, três aspectos importantes que estão lá no PMBOK Guide. O primeiro deles é que o motivo por você fazer um projeto é que você precisa compreender que nós estamos tratando um sistema de geração de valor, onde eu parto do meu foco no valor, que está na parte de cima dessa imagem que você está vendo, né? Sabendo disso, né, eu tenho a minha estratégia, os objetivos, as iniciativas, os projetos e programas que vão ser conduzidos e as entregas feitas. Isso vai me levar à criação de capacidades, resultados, gerando benefícios. Então, veja, a equação, né, que mostra para a gente como funciona essa geração de valor é justamente o entendimento de que valor significa coisas diferentes para os stakeholders, para os acionistas, para a sociedade. De linhas gerais, a gente pode fazer de duas formas. Ou você faz a diferença do benefício e o custo para entregar um resultado, né, uma entrega ali daquele projeto, ou você faz a relação entre as duas, como eu estou te mostrando aqui. São essas duas possibilidades. Além disso, de sistema de geração de valor, que é um conceito bastante grande no PMBOK Guide 7ª edição, nós temos também 12 princípios do gerenciamento de projetos,
e 10 domínios de desempenho. Isso não vem em oposição às áreas de conhecimento do grupo de processo, mas, pelo contrário, isso agrega aspectos de uma dinâmica de complexidade, de adaptabilidade, como você vai ver mais adiante nos próximos slides. Então, veja só, como eu falei, sistema de geração de valor, princípios e domínio de desempenho. Esses são os grandes conceitos por trás do PMBOK Guide da 7ª edição. São 12 princípios que você está vendo aqui, eu não vou me aprofundar em nenhum deles, evidentemente, mas eu preciso te dizer o seguinte, os princípios servem para nortear as equipes com relação a como o projeto tem que ser conduzido dentro do pensamento sistêmico, para entender a complexidade, da colaboração, da empatia, adaptabilidade com relação às mudanças de contexto, de requisitos, e como você lida com as mudanças. Então, nesse sentido, os princípios ajudam o gerente de projeto, o Scrum Master e a equipe que está envolvida em qualquer iniciativa, seja ela projeto ou programa, que ela tenha pavimentada a maneira de lidar com a agilidade, né? De ganhar a flexibilidade necessária para lidar com essas condições que se alteram ao longo do nosso projeto. Okay? Da mesma forma, eu preciso de domínio de desempenho, né? Então, como é que eu entendo domínio de desempenho? Que no caso aqui você está vendo 10 deles, né? É um grupo de atividades que estão relacionadas, de certa forma, que são essenciais para a entrega eficaz de valor no meu projeto. Então, você vê alguns deles aqui bem conhecidos, né? O time, a incerteza, você começa tendo aí modelos, métodos e artefatos, justamente aí onde vão se encaixar as áreas de conhecimento do grupo de processo, como você está vendo aí em modelos, métodos e artefatos. Eu preciso planejar, ainda que seja numa sprint, numa iteração, eu preciso entender o trabalho do projeto. Então, conforme eu vou caminhando nesses domínios de desempenho, eu tenho que fazer ajustes, eu tenho que fazer o que a gente chama de tailoring, né? Eu tenho que adaptar as ferramentas que eu vou usar para o contexto do meu projeto. Levando em conta a incerteza, escolhendo o ciclo de vida adequado para o meu projeto, considerando a experiência do time, e aí eu vou ter que fazer medições adequadas, tanto nos resultados, quanto da satisfação das partes interessadas, na medida que eu faço a minha entrega de valor, que está no canto aqui que você está vendo nessa imagem. Ok? Então, são princípios, domínio de desempenho e sistema de geração de valor. São as grandes diferenciais do PMBOK Guide 7ª edição. Vou ampliar um pouquinho para você dar uma olhada aqui nos princípios, né? Você pode prestar atenção a vários elementos aqui que se conectam com o Manifesto Ágil, por exemplo, né? Então, a empatia, colaboração, né? O tailoring, adaptabilidade, né? Pensamento sistêmico. Então, tudo isso está presente em vários frameworks que usam da agilidade, né? do ágil, e isso aparece também no PMBOK Guide de forma mais integrada, que, na verdade, sempre esteve ali, mas estava no guia de práticas ágeis, né? Agora está integrado num só documento. Então, você veja que todos os elementos aqui, os princípios, né, ajudam a equipe a estar sintonizada com aquilo que tem que ser entregue no meu projeto. Da mesma maneira, os domínios de desempenho me ajudam a ter resultados eficazes, seja no nível das entregas parciais, da entrega final, da satisfação do time, da segurança psicológica e assim por diante. Então, todos esses elementos me ajudam a direcionar meu time nesse sistema de geração de valor. Vamos pegar um deles aqui que é muito importante, o tailoring, né? Você veja que o tailoring é tão importante nesse contexto do PMBOK 7 que ele aparece como um princípio, né? E também na parte do desempenho, ok? Então, veja, qual que é a ideia? Você precisa entender o contexto do seu projeto, né? O contexto conta, né? Então, eu preciso entender a minha abordagem inicial de desenvolvimento, eu preciso entender o que eu vou entregar, se ele tem características mais preditivas, ou seja, uma entrega só no final do projeto e eu vou trabalhar e planejar para que aconteça de acordo com o planejado, ou se eu tenho uma entrega que tem uma natureza mais adaptativa ou ágil, ou seja, eu vou incrementalmente e iterativamente criando o resultado do meu projeto, de forma que no final eu tenha uma entrega completa e muito mais aderente daquilo que os stakeholders precisam, ou eu tenho um cenário híbrido, aquele cenário onde eu preciso usar ferramentas preditivas e ágeis
para conseguir entregar aquilo que eu estou tratando no meu projeto. O segundo parte é entender os ajustes necessários para o contexto da sua organização. Ou seja, quais são as regras do jogo, como é que ela opera, como ela verifica a qualidade, questões de compliance, temos aí LGPD, outras normas, SOX, que podem inferir na maneira como você entrega os seus projetos. E, por fim, a própria aprovação do escritório de gerenciamento de projeto ou o escritório de entrega de valor. O terceiro passo são os ajustes para o projeto. Veja, nós partimos da abordagem inicial, entendemos o que é necessário adaptar para a minha organização e agora eu vou fazer ajustes para o projeto. Que ferramentas, que técnicas são úteis para o meu projeto? O que eu somo, o que eu retiro, o que não faz sentido para a minha equipe? Porque, afinal de contas, eu tenho que levar em conta o tamanho do meu projeto, o tamanho da minha equipe, a experiência da minha equipe, a criticidade do meu projeto, e ver como isso se insere no contexto de inspeção e adaptação, que você sabe muito bem, são valores do Scrum, né? São coisas que vêm ali do Manifesto Ágil há bastante tempo. E, por fim, a melhoria contínua, porque eu preciso estar sintonizado com a eficiência e eficácia tanto das minhas equipes, da minha equipe do projeto, ou das minhas equipes, caso eu esteja num programa, e como eu vou conduzir isso através das retrospectivas, para entender como essa equipe funciona, melhorar essa equipe, né? E também melhorar incrementalmente o produto. A gente sabe muito bem que para os próximos projetos eu preciso ter um repositório de lições aprendidas para que me ajude a fazer projetos cada vez melhores, mais eficientes, mais eficazes e que gerem mais valor para a sociedade, para os stakeholders e para qualquer stakeholder que eu estiver tratando. Então, como eu havia comentado, né, os grupos de processo e as áreas de conhecimento continuam existindo e eles se inserem aqui dentro de modelos. Né? Veja que tanto os grupos de processo quanto as áreas de conhecimento, elas são consideradas aí no novo PMBOK Guide, então aquilo que você já conhece vai continuar existindo, e a gente está somando outros elementos aí que você também vai ver ao longo do seu curso, termo de abertura, o Canvas, as histórias de usuário, as estimativas em story points, qualquer outro método, artefato ou modelo, né, continua, que sempre existiu, vai continuar existindo no PMBOK Guide 7ª edição. A diferença é que ele vai passar a integrar, assim, um domínio de desempenho chamado de modelos, métodos e artefatos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que te ajude a entender como a gente sai do PMBOK Guide de 6ª edição para a 7ª edição e que isso faça sentido para você no seu dia a dia. Um grande abraço e até mais!